Olá! Estamos de volta, continuando a tratar das atribuições do Conselho Monetário Nacional. Em nosso vídeo anterior, nós prometemos que iremos explicar agora, com mais detalhes, o que significa o recolhimento compulsório. Cabe ao Conselho Monetário Nacional, como órgão normativo do sistema financeiro, definir as taxas, os percentuais do tal recolhimento compulsório. E o que é isso, afinal? Para a gente entender o que é o recolhimento compulsório e qual a sua função, vamos voltar àquele esquema da intermediação financeira. Temos, de um lado, um poupador depositando, o banco está captando aquele recurso, e de outro lado temos um tomador A. Você já vai entender por que chamamos esse tomador de tomador A, porque demos um nome aí. Imagine que este poupador depositou no banco R$10.000. Neste momento, quanto que este banco tem de dinheiro disponível para emprestar para esse tomador A? R$10.000. Então ele emprestou R$10.000 para um tomador A, que não vai guardar o dinheiro no colchão. Ele pegou emprestado porque precisa pagar para alguém, para um fornecedor A. E esse fornecedor A também não vai guardar o dinheiro no colchão, vai guardar o dinheiro no banco. Neste momento, quanto o banco tem disponível de dinheiro novo para emprestar para um tomador B? R$10.000. O fornecedor depositou R$10.000 no banco e esse banco empresta R$10.000 para um tomador B, que também não vai guardar o dinheiro no colchão. Pegou o dinheiro emprestado que precisava pagar para alguém, para um fornecedor B, que também não guarda o dinheiro no colchão, vai guardar no banco. Neste momento, quanto o banco tem de dinheiro novo disponível para emprestar para um tomador C? R$10.000. E o tomador C vai pagar o fornecedor C, que vai colocar no banco. E se funcionasse desse jeito, esta espiral de multiplicação monetária seria infinita, incontrolável. E seria impossível manter o volume dos meios de pagamento adaptado às necessidades da economia, porque o dinheiro ia se multiplicar infinitamente. Então, está faltando alguma coisa, porque desse jeito fica errado. O que está faltando? Exatamente o compulsório. Na verdade, é necessário entrar em cena o Banco Central. Uma parte daquilo que o banco captou tem que ser recolhido como compulsório. Então, aquele esquema que a gente estava vendo estava errado. Vamos então ver um esquema mais próximo da realidade. Vamos então imaginar o seguinte. Do mesmo jeito, vamos começar com um banco. Aqui nós podemos imaginar como se o sistema financeiro inteiro fosse um grande bancão. Não tem problema, essa simplificação nos ajuda e não tem nada de errado do ponto de vista conceitual. Então, vamos começar. Da mesma maneira, aquele poupador que depositou R$10.000 num banco. E o banco vai conceder crédito, vai emprestar para um tomador A. E aí vamos tornar esse esquema mais próximo do real. Primeira aproximação. O banco não pode trabalhar operando com crédito com todo o dinheiro que ele recebe, porque uma parte o banco tem que deixar disponível em espécie, em dinheiro, para a gente poder sacar. Tem que ficar alguma coisa na tesouraria, ali no caixa eletrônico ou no caixa da agência. Vamos supor que destes R$10.000 que o banco recebeu de depósito, o banco fez as contas e viu que
era necessário e suficiente deixar R$ 1.000 na tesouraria. Aqui, se fosse só isso, o banco ainda teria disponível para emprestar para esse tomador A R$ 9.000, 10 menos 1.000. Teria, mas não tem, porque aí, como nós vimos na tela anterior, entra o Banco Central. Aí entra o compulsório. Uma parte do que o banco captou tem que ser recolhido ao Banco Central. É o chamado recolhimento compulsório, é obrigatório. No Brasil, o percentual de compulsório sobre depósitos à vista está hoje em 50%. É um dos maiores percentuais do mundo. Talvez até o maior. Vamos trabalhar com esse número. Nos facilita, é uma conta fácil e é bastante próxima da realidade. Então, vamos supor que, trabalhando com um compulsório de 50%, o banco recebeu R$ 10.000 do poupador e colocou 1.000 da tesouraria, mas ele tem que recolher 50% de compulsório sobre a captação. Então, ele tem que recolher 50% sobre 10.000. 5.000 é recolhido a título de compulsório para o Banco Central. Portanto, para este tomador A, o banco só tem disponível para emprestar 10.000 menos 1.000, 9, menos 5, 4.000. Então o banco empresta 4.000 para o tomador A, que pagou a um fornecedor A, que depositou no banco 4.000. Isto é uma captação nova do ponto de vista do banco, compulsório nela. 50% de 4.000, R$ 2.000 recolhidos ao Banco Central. Para facilitar a nossa conta, o nosso raciocínio, a nossa vida, a partir de agora vamos esquecer a tesouraria. Faz de conta que o que tem aqui, ali no caixa eletrônico, nos caixas das agências, nos cofres, é suficiente, não precisa colocar mais nada. Então vamos nos concentrar apenas no compulsório. Ora, o banco acabou de receber uma captação nova de 4.000. Se ele teve que recolher 2.000 a título de compulsório, para esse tomador B, só ficou disponível para ser emprestado 4 menos 2, 2.000. O tomador B pagou para um fornecedor B que depositou no banco. Quanto é que ele recebeu? 2.000. Captação nova, compulsório nela, 50% para o Banco Central. Destes 2.000, R$ 1.000 serão recolhidos como compulsório para o Bacen. Então, para o tomador C, o banco só poderá emprestar 2.000 que ele recebeu, menos 1.000 que ele teve que recolher, R$ 1.000. Então vocês vejam que esta multiplicação monetária do crédito continua existindo, mas agora ela não é mais infinita, porque o valor não vai se mantendo o mesmo, ele vai diminuindo. Começou 4, depois 2, depois 1, vai diminuindo cada vez mais, o próximo será 500, 250, vai se reduzindo até ficar desprezível. Ou seja, essa multiplicação monetária com o compulsório passa a ter um limite, porque sem o compulsório não tinha. Sem o compulsório, a multiplicação era ilimitada. E aí a gente passa a entender aquela frase que eu ditei em vídeo anterior. O crédito aumenta o volume dos meios de pagamento. Agora você está vendo como que isso ocorre. E que existe o compulsório para limitar essa capacidade do crédito de multiplicar a moeda. Então, o compulsório existe exatamente para limitar o multiplicador monetário. Chamamos de multiplicador monetário esta capacidade
que o crédito tem de aumentar o volume dos meios de pagamento, de multiplicar a quantidade de moeda. E esse multiplicador é um número. É um número que diz quantas vezes o valor original será multiplicado. Como é que eu faço essa conta? É simples. Se você voltar ao vídeo e ver aquela progressão, você vai ver que é uma progressão geométrica de base decrescente. E você que já estudou matemática do segundo grau, sabe que progressão geométrica de base decrescente tem uma fórmula que te dá a soma dessa progressão geométrica, que é um limite. Quem gosta de matemática vai fazer a conta, mas eu te ajudo, já dou o resultado. O multiplicador monetário, esquecendo a tesouraria, desconsidera ela por enquanto. Pensa só no compulsório, e aí o multiplicador monetário, o número, quantas vezes aquele valor original depositado será multiplicado, esse multiplicador é o inverso do percentual do compulsório. Ou seja, compulsório de 50%. O valor original será multiplicado por 1 sobre 0,5, ou seja, por 2. Isso significa que aqueles 10 mil reais originais que foram depositados, esquecendo, desconsiderando a tesouraria, pensando só no compulsório, eles seriam multiplicados por sucessivas operações de crédito e depósito e no total, tudo aquilo somado chegaria no máximo a 20 mil. 10 mil multiplicado por 2. 2 é 1 sobre 0,5, inverso de 50%. Então, quanto menor o compulsório, maior a capacidade do crédito de multiplicar a moeda. Se eu baixar o compulsório de 50% para 25%, este multiplicador monetário vai a 4, porque é 1 sobre 0,25. Aqueles 10 mil iam se transformar no final, no limite, no máximo em 40 mil. Na maioria dos países do primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, Japão, o compulsório está em torno de 10%. Isso significa que nestes países o crédito tem um multiplicador monetário 1 sobre 10%, 1 sobre 0,1 igual a 10. Ou seja, aqueles 10 mil aqui são reais, lá serão dólares ou euros ou ienes, dependendo do país. Os 10 mil originais serão multiplicados e no total, somando tudo, chegaremos no máximo a 100 mil. Se o compulsório caísse a 0, o multiplicador seria infinito, que é aquela situação inicial que nós vimos que a multiplicação não tinha limite. E se o compulsório chegar a 100%, não há multiplicação, que o multiplicador fica 1, 1 sobre 100% é 1, ou seja, não aumenta, porque não tem operação de crédito. O banco não tem com que emprestar, porque tudo foi recolhido ao Banco Central. Aí você deve ter pensado, mas peraí, isso aí é uma situação de exagero. É, mas já aconteceu. Em julho de 1994, quando foi decretado o Plano Real, que foi um plano exitoso para combater uma inflação desenfreada, uma das medidas do Plano Real foi os depósitos efetuados a partir de agora, a partir do momento da decretação da mudança de moeda, aqueles depósitos passaram a ter 100% de compulsório. Porque o objetivo ali era estancar um processo inflacionário galopante que era desenfreado e descontrolado antes. Então era necessário apertar a liquidez, não podia deixar o volume dos meios de pagamento aumentar. Então, todo depósito feito a partir do Plano Real, durante um determinado tempo, foi 4 meses mais ou menos, tudo que foi depositado naquele período foi recolhido de compulsório integralmente. Os bancos só podiam conceder crédito com o estoque anterior de depósito, de captação que eles possuíam. O objetivo foi exatamente diminuir drasticamente a concessão de crédito para controlar esse efeito multiplicador de moeda que o crédito possui. Com isso, nós abordamos
as atribuições do Conselho Monetário Nacional, órgão colegiado normativo superior do sistema financeiro e também um Conselho de Política Econômica. E vamos, a partir de agora, tratar do Banco Central, que é o órgão executivo. Ele cumpre e faz cumprir as diretrizes, as normas, as orientações, as deliberações do Conselho Monetário Nacional. O Banco Central é uma autarquia. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Banco Central é uma instituição, não é um órgão como o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é um órgão formado por 3 pessoas. O Banco Central é uma autarquia, tem estrutura, tem autonomia administrativa e orçamentária. A autarquia é uma instituição de Estado. O papel da autarquia é cumprir atribuições políticas de Estado. Não é uma empresa, não é uma associação de pessoas, é uma instituição de Estado. Mas é uma instituição de Estado que tem autonomia administrativa e orçamentária. É diferente, por exemplo, de um ministério. O ministério não tem autonomia. O orçamento do ministério está dentro do orçamento geral da União. O Banco Central tem a sua própria receita, o seu próprio orçamento. E como é uma instituição, também tem uma diretoria, diretores. Nós temos na diretoria do Banco Central 9 diretores, incluindo um presidente. Então são 8 mais 1, 9 no total. Os 9 diretores do Banco Central, presidente inclusive, são nomeados pelo presidente da República, após a aprovação em sabatina no Senado. Ou seja, para nomear um diretor e o presidente do Banco Central, o presidente, atualmente a presidenta da República, tem um rito um pouco mais complexo, porque ela primeiro precisa indicar, o indicado comparece ao Senado, faz um pronunciamento aos senadores e será sabatinado, ou seja, os senadores vão fazer perguntas, questionamentos a este futuro diretor. Em seguida, os senadores votam em votação secreta se aprovam ou não o nome deste indicado. Só após esta aprovação é que o diretor, incluindo o presidente, poderá ser efetivamente nomeado. Entretanto, apesar de necessitar da aprovação na sabatina no Senado para nomear o presidente e demais diretores do Banco Central, para exonerar não há necessidade de pedir licença a ninguém, porque os diretores do Banco Central são demissíveis ad nutum. Ad nutum é uma expressão em latim. A gente fala tanto em inglês, vamos falar só um pouquinho de latim para variar um pouco. Ad nutum é uma expressão em latim que quer dizer por decisão de quem nomeou. Então, o presidente, a presidenta da República, embora necessite da aprovação em sabatina no Senado para nomear presidente e diretores do Banco Central, para exonerar não precisa pedir licença a ninguém. Pode exonerar na hora que achar que deve, porque eles são demissíveis ad nutum. Não são todas as autarquias em que os diretores são demissíveis ad nutum. Nós vamos ver mais à frente em outras videoaulas que outras autarquias têm características distintas. Em outras autarquias, os diretores têm mandato fixo e não podem ser exonerados. Mas esse não é o caso do Banco Central. No Banco Central, os diretores podem ser exonerados pelo presidente, pela presidenta da República, a qualquer momento. O Banco Central tem uma série de competências privativas, exclusivas, que são especificamente dele. A primeira delas é emitir papel moeda. Como nós já comentamos em vídeo anterior, esta emissão se dá dentro dos limites
autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. Relembrando, o Conselho Monetário Nacional autoriza a emissão, o Banco Central emite, a Casa da Moeda apenas fabrica. Casa da Moeda não é uma autoridade monetária. A Casa da Moeda é uma gráfica contratada para imprimir papel pintado. E este papel pintado só vira dinheiro quando chega no Banco Central e é registrado em seus sistemas. É o Banco Central que coloca o numerário à disposição do público por meio das instituições financeiras. É o Banco Central que emite papel moeda e também a moeda metálica. Cabe também ao Banco Central executar os serviços do meio circulante. E o que é meio circulante? É o meio de pagamento que circula, ou seja, o papel moeda e a moeda metálica, o numerário, o dinheiro físico. Executar os serviços do meio circulante significa disponibilizar o numerário físico, papel moeda, moeda metálica, para as instituições financeiras e receber aquele numerário que está sendo recolhido pelas instituições financeiras. Pode estar sendo recolhido porque ficou velho, gasto, inservível, ou, como atualmente está acontecendo, porque o padrão monetário está sendo substituído. Os bancos estão recolhendo as notas antigas de 100, 50, 20, 10 reais e estão já recebendo as notas novas, que você certamente já manuseou, já estão sendo disponibilizadas, já estão circulando na sociedade as novas notas de 100, 50, 20 e 10 reais. Dentro em breve chegarão também as novas notas de 5 e de 2 reais. Nas localidades, cidades ou regiões onde o Banco Central não tem uma dependência própria para fazer essa distribuição, ele repassa o numerário para uma outra instituição financeira, normalmente o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil naquela região redistribui para as demais instituições financeiras. Então aqui no estado do Rio de Janeiro isso acontece, por exemplo, no Norte Fluminense e no Sul Fluminense, que fica muito longe para todos os bancos virem buscar dinheiro aqui na capital. Então o Banco do Brasil leva para aquela região e lá redistribui entre as demais instituições financeiras. Aqui na capital do Rio de Janeiro, nós temos, aliás, bem perto de onde estamos gravando esse vídeo, nós estamos no centro da cidade, na Cinelândia, e razoavelmente perto daqui, na Praça Mauá, fica a Tesouraria, a dependência do Banco Central na capital, aonde acontece a operação de execução dos serviços do meio circulante. E, para quem mora ou conhece o Rio de Janeiro, fica na Rua do Acre, próximo à Praça Mauá, e é muito fácil de saber aonde é, muito fácil de saber quando está acontecendo uma execução de serviços de meio circulante. Porque não passa nem cachorro na calçada. Eles fecham tudo, até o espaço aéreo é fechado. É uma verdadeira operação de guerra. Porque ou está entrando ou está saindo uma enorme quantidade de dinheiro físico. E é necessária toda a segurança para essa operação. Cabe também, privativamente, ao Banco Central receber os recolhimentos compulsórios, como nós já comentamos. O compulsório é recolhido ao Banco Central. Em vídeo anterior, nós comentamos acerca da conta de reservas bancárias que as instituições financeiras têm no Banco Central e que não podem ficar em momento nenhum com saldo negativo. Só que pode acontecer em determinadas situações que alguma instituição financeira tenha dificuldades na gestão do seu caixa naquele dia, está tendo muito mais saque do que depósito, por exemplo. Então, o Banco Central tem uma linha de empréstimo para essas situações. Essa linha chama-se redesconto. É competência privativa do Banco Central efetuar operações de redesconto, empréstimo de assistência à liquidez, ajuda à liquidez, a ter dinheiro no caixa para as instituições financeiras. Redesconto é o nome da linha de empréstimo de assistência à liquidez.
É também competência privativa do Banco Central regulamentar a execução do serviço de compensação de cheques e outros papéis. E aí, atenção, a competência do Banco Central é de regulamentar a execução. O Banco Central não executa a compensação. Quem executa a compensação é o Banco do Brasil, o seu futuro empregador. O Banco do Brasil é que centraliza a realização da compensação. E o que é compensação? Que serviço é esse? O serviço de compensação de cheques e outros papéis. É o serviço que permite que você deposite em sua conta um cheque emitido por alguém que tem conta em outro banco, porque esse cheque será compensado. Vou explicar como acontecia, porque fica mais fácil de entender, e depois eu explico qual foi a mudança que aconteceu nesse serviço de compensação. Antigamente, e esse antigamente foi até uns 3, 4 anos atrás, era da seguinte maneira: cada banco tinha um representante na seção de troca da compensação. Então vamos supor que eu sou o representante da Caixa Econômica. Eu pego todos os cheques que foram depositados em todas as minhas agências aqui no Rio de Janeiro e levo aquele batelão de cheques do Itaú, Bradesco, HSBC, Santander, todos os outros bancos, Banco do Brasil, levo para uma dependência do Banco do Brasil chamada Câmara de Compensação. Chegando na Câmara, encontro os representantes dos outros bancos. Então, eu chego para o representante do Itaú e digo: toma o teu, me dá o meu. A mesma coisa para o Banco do Brasil: toma o teu, me dá o meu, toma o teu, me dá o meu. E todo mundo troca com todo mundo. Então eu tenho valores a pagar e tenho valores a receber de cada banco. Então faz a compensação entre os pagamentos e recebimentos e liquida a operação pela diferença bruta. Eu não vou ficar contabilizando cheque por cheque que vai e que volta. A conta no final é feita compensando valores totais a pagar e a receber. Por isso é que se chama de compensação. O que mudou? O que mudou é que agora não tem mais essa troca física, não tem mais esse encontro entre os representantes. Os cheques agora não são mais remetidos fisicamente para a Câmara de Compensação do Banco do Brasil. Eles são remetidos às imagens. Há apenas uma troca de imagem e de informação dos valores dos cheques. Quem centraliza essa troca ainda é o Banco do Brasil. Ele continua sendo o executante. Então, quem executa a compensação é o Banco do Brasil. Mas cabe ao Banco Central disciplinar, regulamentar esta execução. É o Banco Central que define, por exemplo, que outros papéis podem circular no serviço de compensação além de cheques. É o Banco Central que define quais são os motivos de devolução. Por exemplo, aqueles motivos de devolução dos cheques que você certamente já viu, já manuseou algumas vezes. Cheque devolvido sem fundos pela primeira vez, motivo 11. Sem fundos pela segunda vez, motivo 12. Contra-ordem, 21. Roubo, 28. Divergência de assinatura, 22. E assim sucessivamente. Esta tabela, esta relação de motivos, quem define é o Banco Central. O Banco Central é que define, por exemplo, qual é o valor do cheque que é considerado superior, que é aquele que vai ficar menos tempo bloqueado na sua conta. Você sabe, se você depositar na sua conta um cheque de R$400, ele fica bloqueado 24 horas, não conta o dia do depósito. Então, se depositou na segunda, fica bloqueado terça, na quarta estará liberado. Mas se o cheque for abaixo de R$300, você depositou na segunda, fica bloqueado terça e quarta, só será liberado na quinta. Este valor de R$300 cabe ao Banco Central definir, porque tudo isso está dentro do regulamento do serviço de compensação. E este regulamento é competência privativa do Banco Central. Em nosso próximo vídeo, vamos continuar tratando
das competências privativas do Banco Central. Até lá!